Olá, povo. Quarta-feira hoje, você acredita? Passou rápido. E cada dia parece que o tempo está abreviando, né? Domingo já passou rápido. Nem senti segunda e terça, já chegou quarta. E tenho a falar para vocês que hoje é um dia muito bom, especial porque nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Além disso, os avisos gerais que eu preciso dar, que todo o cadastro que foi feito da turma da ceia, nós vamos ter duas ceias. Duas ceias. Por que duas ceias, pastor? Porque quinta-feira é o dia que deveria ser a ceia, porque foi numa quinta-feira que Jesus fez a ceia de Páscoa. Não sei se você sabe. Sexta-feira ele foi julgado e condenado e pregado na cruz. Na quinta-feira à noite ele já foi preso. Então sexta-feira foi julgado e ele foi pendurado na cruz. No sábado ele ficou na cova e no domingo ele ressuscitou. Entendeu? Então, você tem que entender que, não, é sexta, sábado, e ele ressuscitou no domingo. Então, na quinta-feira foi a ceia que foi feita, se você entende. E você vai receber um devocional que começa no domingo agora, para você fazer durante a semana, na quinta-feira é o dia de ceia. E aí você faz a tua ceia. É uma ceia que você vai fazer com o teu pão, com o teu vinho, ou com alguma coisa, e você vai fazer a ceia com a tua família em particular. Quem quiser fazer. Se você quer realmente viver essa emoção, seria muito legal. Tá entendendo? Então você vai receber isso na tua casa, a explicação, junto com o devocional e junto com os cálices, que é para domingo, e o pão da ceia que vai ser para domingo. Vai estar tudo juntinho, entendeu? E aí você vai receber essa semana aí até domingo. Acho que você recebeu, tá bom? Mas tem um assunto que eu queria falar, que eu já falo sempre, mas por que eu falo sempre alguma coisa, a mesma coisa? Porque a turma cai na mesma coisa e a gente tem que fortalecer exatamente essa área. E essa área é muito importante você fortalecer. Não adianta você pegar e... já ouvi disso, e vai vivendo e esquece, e aí você cai nesse erro. Então por isso que a gente repete até você conseguir né, atingir um estágio que não cai mais no mesmo erro. Mas pastor, o que você está falando? De que assunto você está falando? Eu estou falando sobre as batalhas espirituais e como Satanás consegue uma brechinha para entrar e como você tem que agir, né? E como você vai ter que agir para não cair nessa aí. Olha só, eu fui socorrer uma pessoa, e por isso que eu estou falando nesse assunto. Eu fui socorrer uma pessoa agora, há pouco, né? Que estava em depressão, uma depressão forte. Homem, estava numa depressão. Aí não tem motivo para essa pessoa. Essa pessoa era uma pessoa que caminhava com Deus, tranquilo, não está muito ligada ultimamente, mas há uns tempos atrás aí estava bem ativo e tal. E de uma hora para outra está mal. Luta espiritual. Na verdade, ele não considera isso como luta espiritual. Agora a gente já está entendendo, mas ele não considerava. Aí, vamos chamar isso de uma queda? Vamos chamar isso de uma prova. Vamos chamar isso de uma prova. Por quê? Deus tem que provar a pessoa para todos os problemas que ela tem aparecerem. E aí, quando a pessoa não consegue lidar com algum tipo de problema, isso é um bom sinal, que é uma fraqueza daquilo e precisa ser corrigido, né? Então, nós temos uma luta contra potestades do mal. Se você lembra, Efésios 6:10 vai falar sobre isso, mas vai preparando aí para a gente ler daqui a pouco. Se você entende, olha como que foi a história, para você entender. Vocês não conhecem muita pessoa não, vão conhecer logo logo.
mas vocês não conhecem não, porque não é do grupo da igreja, por enquanto. Essa pessoa, muito boa, trabalhadora, pessoa maravilhosa. Esse é um amigo meu de longa data, trabalhamos juntos já há mais de 20 anos atrás aí. E aí o que acontece é que ele me chamou que estava mal. Ele é um cara que era muito temente a Deus. Temente a Deus. O que é temente a Deus? Ele tinha um respeito com Deus incrível. Ele, ele se precavia de muitos problemas. Ele era um cara muito bacana, ainda é um cara muito bacana. Aí aconteceu um caso que nem aconteceu comigo. Aqui o meu vizinho, ele cismou, né? Teve um dia que eu estava viajando e tinha gente aqui em casa, fez um barulho acima da média, fora de hora. E o vizinho tinha um buraco no telhado aí e o som entrava no quarto dele tranquilamente, né? E o vizinho começou a ficar bravo, ameaçando, fazendo, fez um monte de coisa errada aí. E veio bandido na minha porta me ameaçar, né? E eu conversei com ele, expliquei a situação e no final até ofereci ajuda para ele e deu tudo certo. Depois parou, ignorei, parou. Mas esse camarada, esse amigo, aconteceu que na frente, bem na frente da casa dele, tem um bar. E esse bar começou uma pessoa barulhenta. Pensa numa pessoa barulhenta, com aquelas músicas daquela qualidade, né? E aquilo começou a se avolumar pessoas e pessoas rindo até altas horas da madrugada e vai um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias e começa a perturbar, né? Que a pessoa que tem que dormir para trabalhar cedo, ele acorda muito cedo, ele sai de casa cedinho, 6 horas da manhã, 7, então eu tenho que acordar 5h30, né? E ele é um cara bem familiar, ele vai buscar pãozinho para a mãe, para a esposa, para os filhos e tal. E gosta de tomar café com a família e tal. E aí o que acontece é que essa pessoa começou a ficar perturbada com esse camarada. Aí ele foi conversar com o camarada não deu nem bola. Foi 2 vezes, foi 3 vezes, chamou polícia, ameaçou, fez, começou a brigar verbalmente, de várias formas. E ele importou alguma coisa, um ódio, ira. E essa ira começou a comer ele por dentro, ódio, ira. E ele fez de tudo. O camarada lá tá moderando, mas não pode conter a pessoa a conversar. Só que quando a gente se importou com alguma coisa, o diabo ele amplifica a coisa. Por exemplo, qualquer coisa que o volume que era pequeno ficou grande. Então na mente dele, o camarada lá está fazendo grandes barulhos e grandes conversas, mas nunca foi diferente. Entenda? Pode ser que não tinha o som, mas aí foi cortado o som, mas a turma fica conversando. Mas sempre teve conversa. Sempre teve conversa. E aí começou a ira. Estou falando isso com autorização dele, tá? A ira começou a pegar, comer o coração. Chegou num ponto que ele não conseguia mais trabalhar. Ele não conseguia sair para fora, porque ele tinha vontade de matar a pessoa. Que absurdo. Filha. Absurdo. Isso é uma guerra espiritual que é fácil de você explicar. E aí, isso não é ainda a batalha espiritual. Por que Satanás fez isso? Por que Deus permitiu isso? Deus permitiu por uma coisa assim. Todos nós somos provados nessa área. É com o filho, é com o patrão, é com a esposa, é com o marido, é com o cachorro, é com o vizinho, é com o governo, é com a prefeitura, é sei lá o que, é com a vacina, é com qualquer coisa. Nós podemos importar como ódio, ira, tal. E aconteceu assim, quando ele começou a se importar, ele
ele começou a discutir com Deus. Entra um senso de injustiça, e ele tinha um diálogo com Deus muito bom, na simplicidade dele, e é a que mais valia. Ele tinha um respeito com Deus, uma amizade com Deus legal. Aí ele começou a se importar com outra coisa e a amizade com Deus se perdeu. E sabe que ele começou a duvidar? Porque a gente tinha falado lá atrás algumas coisas sobre isso e tal, e ele começou a duvidar da necessidade de estar com Deus e que Deus era dono da sua vida, e ele começou a questionar muita coisa de Deus, e ele viu que a coisa começou a ficar feia, porque abalou a família. A mulher começou a ficar num desespero, porque ele não conseguia mais trabalhar, lógico, né? E os filhos, ele dentro de casa nervoso, os nervos começaram a tomar conta. Por causa de quê? De um vizinho, lá, do outro lado da rua. Então Satanás ele entra numa guerra espiritual que você vai entender o que eu falo. Vamos conferir. Você abriu em Efésios 6:10 aí? Fala assim, ó. Quer que você abra aí na tua Bíblia, Efésios 6, de 10 até 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. O que quer dizer isso? E na força do seu poder. Qual o poder de Deus? Domínio. E o maior domínio é o próprio. Esse é o poder que Deus deu. Você vai dominar sobre tudo, inclusive sobre você. Fortalecei-vos no Senhor, quer dizer, em Cristo, né? E na força do seu poder. Que Cristo veio demonstrar de força e poder? Ele falou: se o teu inimigo te pedir a capa, dá também a túnica, se bater numa face, dá outra também. E vai falando como tratar, amar vossos inimigos, como nós falamos aí no domingo, e amar todas as pessoas, né? Não falamos domingo, não, a quarta passada. E aí ele fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, não é no mundo carnal, é num outro tipo de luta, certo? E aí, ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Quer dizer, não adianta você fazer a luta e depois jogar toda a armadura fora, que vai vir na hora errada Satanás na tua porta e vai te pegar com desprevenido, né? E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Tá entendendo? Ataque a gente vai ter o resto da vida. Se você fala assim: ah, pastor, nós vamos ver em luta constante. Sim. Luta constante não quer dizer dinheiro, saúde, essas bobeiras não. Nós vamos ver uma luta constante de Satanás querendo tirar você de Deus, do foco, do principal. Essa é a nossa batalha. Você pensa que não atua contra você? Pensa bem, hoje, no dia de hoje, você está com a mente firme? Você caiu essa semana no teu espírito de ira, contenda, dissensão, facção e outras coisinhas mais? Como que foi o teu caso? Você foi atingido pelo Satanás de alguma forma? Você brigou com alguém? Você ficou com ódio de alguém? Aconteceu? O que aconteceu que você sabe que você perdeu para Satanás? Entendeu? Mas você não estava bem?
olha o que ele fala aqui: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados no maligno. Pouquinha coisa que ele vai jogando: o vizinho chato, o cara que riscou teu carro, o chefe que falou abobrinha no dia certo. Estava falando com outra pessoa que o chefe dele essa semana tirou para perturbar a vida dele. O chefe deve estar com problema particular e ele concordou comigo. Aí o chefe começou a cobrar coisa e eu estava fazendo, mas não adianta fazer milagre. Ele tem tempo de preparo, tempo do trabalho em si, e ele estava cobrando. E começou a interpretar até errado o que a pessoa falava. Por quê? Porque estava perturbado. Então ele joga em quem? Na pessoa. E aí a pessoa, aí ele na hora passou para mim assim: pastor, ora por mim, né? Hoje estou sendo atacado, né? Eu falei assim: então despreza, porque o problema é dele, não é teu. Ele falou: é mesmo, né? Você não tem problema, eu estou fazendo tudo certo. Eu falei: então, faça o teu melhor e você não tem problema. Quem tem problema é teu chefe, né? Porque todo mundo sabe do resultado. Se você faz o teu trabalho, você sabe. E se teu chefe está com problema, todo mundo sabe também. Então só faz o teu. E esse escudo da fé, o Satanás ele joga dardo todo dia com você. Um papel que dá errado, um computador que trava na hora que você precisa, alguma coisinha acontece quando você precisa, é assim mesmo. Com todo mundo, né? Na hora, se você não tiver com a mente preparada, o marido que acordou de mau humor, ele serve de estratégia para tirar tua paz. A mulher que tem os problemas dela, hormonal, sei lá o que, acorda num jeito e fala abobrinha, fala: você tem que estar firme lá, filho, porque vai acontecer todo o resto da sua vida. Passou o resto da minha vida? É. Mas se minha mulher ou meu marido for totalmente salvo, vai ter dia que ele vai acordar que ele não tomou o café certo, filho. Tem dia que ele tem o dia que vai estar mal, ele furou o domínio dele, mas você tem que ficar no teu. Entendeu? Pode acontecer, lógico, qualquer um, até comigo. Muitas vezes eu já acordei no dia que o diabo me perturbou a noite toda e de manhã estava com mau humor, a pessoa vem falar alguma coisa, eu já levo para... E graças a Deus teve a outra pessoa que estava recebendo a palavra errada que entendeu que eu não estava bem. Eu podia ter caído? Não. Mas qual a obrigação do outro? Entender e me respeitar como um ser humano, que não podia. Eu devia ser espiritual e celestial, mas naquele dia eu tinha falhado. Voltei ao normal, rapidinho, sim. E aquela outra pessoa, se eu tivesse bem espiritualmente, ia falar: opa, ô pastor, você tá legal hoje, como você não estava bem. Eu falava: ontem eu não estava bem, hoje eu tô da hora. E ia passar. Mas e se o diabo tivesse pego a outra pessoa, que escândalo seria? Né? Poxa, até o pastor cai. Não percebi que tinha caído. Acordei daí a pouco. Aí você tem que reconciliar. Tá entendendo? É assim mesmo que funciona. O meu escudo estava baixado. Eu devia ter acordado e falar assim: opa, aqui não, Satanás. Mas eu esqueci de recompor a parte espiritual. E aí a gente entra no piloto automático, faz umas besteiras e depois tem que voltar. Oh, desculpa. Não é melhor não fazer do que sacrificar? Deus não quer ouvir o teu pedido de desculpa, Ele quer que você não caia. Assim como eu caí, como o outro caiu e tudo bem. E aí, ó, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é isso, pastor? Já falou 10 milhões de vezes, né? Se você não tem a palavra aqui, que nem... Aí eu peguei falando com esse rapaz, o senhor já, né? Eu falei pra ele assim: na Bíblia tem assim: abandona a ira. Não se ire, né? Mas abandona o furor. Abandona, não pega de volta, abandona. Porque não faz nada. Se ele tivesse firme na palavra, ele ia ver isso aí e voltar. Cada queda que você teve, o medo, opa, simples medo.
Ah, Covid. Temos medo, temos um receio. Mas você pode fazer alguma coisa? Você sabe de onde vem o vírus? Não, então vamos confiar, filho. Né? Aí Deus está agindo na nossa vida. Não estamos saindo, não estamos fazendo o necessário que deveria, mas temos que ficar quieto. Mas se vier o medo sobre você, o que você tem que fazer? Eu não tenho hoje, eu não vou ter. E está tudo sob controle, Deus sabe o que faz. Bem ou mal, Ele sabe, o bem ou mal que vai acontecer, Deus sabe o que está fazendo. Não é problema nosso. Né? Tem muita passagem na Bíblia que fala sobre isso. Né? Então, esse capacete da salvação tampa nossos ouvidos para não escutar as abobrinhas. Né? E esse, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem que estar sempre na tua. Deus falou isso. E não importa, porque Ele já falou isso. Que nem o Fonsa falou lá, não temas. Ele falou? Falou. Então acabou. Não temas. Você tem medo ainda? Não temas, está escrito. Ele escreveu com atestado, ele não é um ser humano para que não cumpra a palavra dele. Certo? Então, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Quer dizer, o tempo todo você tem que estar conversando com Deus sobre a tua vida. E às vezes eu não faço isso. Deveria. Às vezes você acorda para fazer isso e você nem se lembra que Deus existe, filho. E aí, o diabo usa esses dias que você está disposto. Ontem mesmo, eu estava no banheiro, assim, entrando no banheiro assim, eu tomo banho, e eu pensei, minha mente é ruim. Eu penso muito mal, sabe? Eu penso em ira. Eu não faço a ira e não se aloja sobre mim. Mas o diabo tenta, sabe? Tenta muito. Não tenho nada contra ninguém. O diabo coloca um pensamento voltando a coisas antigas aí, vizinho disso, daquilo. Pra quê? Pra tirar o foco, filho. Ele tenta comigo, você pensa que não? Né? Nós somos preparados? É a nossa prova. É a nossa prova. Você está preparado? Hein? Quando o vizinho vem te afrontar por medo, você está preparado? Pensa bem, o cara vem na minha porta, armado. Né? Deu a entender que era de uma facção criminosa. E se eu tivesse com ira? Ia morrer. Simplesmente. Porque eu ia falar abobrinha. Mas não, eu fui como um apacentador. Eu falei, eu quero o teu bem. Ainda falei pro criminoso aí, se você estiver precisando de ajuda, vem aqui, cara. Vamos conversar. Essa vida não é pra você. Consegui falar isso com ele. Né? Tenho provas. Tinha gente na minha casa naquele dia. Eu não lembro quem estava junto aqui. Tinha pessoas aqui na minha casa. Algumas, não poucas. E eu saí para atender essa pessoa. Eu estava atendendo uma pessoa, fui atender esse cara. Essa pessoa estava aqui. E atendi a pessoa. Entendeu? E eu falei, se você quiser conserto, eu estou aqui para te ajudar. Entendeu? Eu consegui. Porque eu estava na palavra. Eu abandonei a ira, o furor. Deixa a ira, abandona o furor. Essa é a palavra correta. Eu vou achar essa palavra, quer ver? É rapidinho. E eu quero que você entenda, nós vamos ler mais algumas coisinhas sobre o mundo espiritual, tá ok? Lembrei sim. Isso está no Salmo 37. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Salmos 37. Verso 8, tá? Mas não, começa lá no 1. Olha que bacana esse salmo. Não te indignes por causa dos malfeitores. Que é isso? Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Isso não acontece com todo mundo. Pensa bem, quantas vezes você falou assim, aquele cara serve a Satanás e prospera, tem casa, tem carro, tem fazenda, tem isso, tem aquilo, aquele casal que nem conhece Cristo estão vivendo bem e minha família não está legal. O filho daquele lá que é não sei o que. Por isso, nem tem invejas do que praticam a iniquidade. Não te indignes por causa do malfeitor. Indignar-se, tirar dignidade. Entendeu isso? Por causa dos malfeitores. Não fique indigno por causa dos malfeitores. Não deixa de participar do corpo.
né? Não perca a vontade, que a raiz da palavra indigna, não perca a vontade de vencer. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aí vamos lá no verso 8. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Mas você concorda que quando a gente está numa posição meio complicada, esse verso você não lembra? Nós temos que lembrar. Nós temos que exercitar. Eu sou humano também, pô, mas eu não posso ser. Você está entendendo? Nós temos que ser seres espirituais. Por isso que eu estou falando essa palavra para você. Ah, pastor, eu já sei disso aí. Então, eu estou falando da ira e do furor. Pensa no que está te pegando então, né? Então existe um mundo espiritual que, embora a gente não possa ver, alguns não veem, tem influência poderosa. Eu vejo, eu aviso muita gente quando eu vejo um espírito sobre a pessoa, mesmo que não aconteceu nada sobre... falei até esses dias aí, eu liguei para uma pessoa e eu falei, filha e filho, um casal. Eu estou vendo uma coisa assim chegando, eu não tenho muito contato com eles assim de intimidade, mas eu falei, eu estou vendo algo assim sobre vocês e é uma coisa muito ruim, chama mundo e está afetando vocês, tem coisas erradas, talvez amizades, e eu tenho quase certeza que está afetando um pouco a vida de vocês, tem coisas do mundo entrando na tua aparência, então tem algo errado. Então a gente pode ver? Pode. Se você começar a se anelar com Deus e ficar estreito na palavra, você começa a enxergar o que está fora. Está entendendo? Por exemplo, se você vive a palavra 100%, quando você olhar em volta, você consegue ver o que está fora da palavra, até dentro de você. Então, entenda, quando você vive a palavra, você enxerga. Uma pessoa, vamos dizer que está no nosso meio, lá, ou na tua família, por exemplo, e o diabo começa a mexer na mente dele. Tenta entender. Se você está na palavra, você vai enxergar, o diabo está perturbando ele. Em vez de você, o diabo, não. O que está vendo? Então, o som do que houve na vida dele, para saber o que houve, como o diabo entrou, né? Então, tem, essa influência de campo espiritual tem muita influência poderosa no mundo físico. A Bíblia faz referência de anjos e demônios, seres espirituais que agem na terra. E, então, antes da conversão, o homem é escravizado por um monte de coisa, pelas forças do mal. Está lá em Efésios 2. Né? Olha só, vamos ler essa passagem? Efésios 2, 2 e 3. Estava em Efésios 6, é facinho, vou pular um pouquinho. Fala assim: em que no outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, quer dizer, vivendo no mundo. Não está dizendo assim, eu quero ser do mal, não tem nada a ver. Estava andando, normal. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É verdade. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Opa! Desejos da nossa carne, que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo. Então liga uma coisa na outra. Então os desejos da nossa carne, não estou falando sexo, droga, rock and roll, não. Estou falando da ira, do rancor, do ódio, da inveja, do egoísmo, de tudo, tá? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Grifa o que eu estou falando aí. Depois você não me condena por bater sempre na mesma tecla, mas está aí, filho, Efésios 2, verso 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Quer dizer, o mundo é filhos da ira. Então você tem que entender o que a Bíblia nos orienta, é que você era, só que não pode ser mais. Então, a partir do momento que se entrega, na verdade, a uma posição de Cristo, quando você se entregou na posição de morto por Cristo, né, com Cristo, então o crente se envolve numa intensa batalha espiritual. Está entendendo?
O que é isso, pastor? Quando o crente se envolve com Cristo, começa a batalha espiritual. Como assim, Senhor? Quer dizer que eu vou para a igreja para ser provado? Lógico, né? O príncipe do império das trevas, de onde fomos libertos, não se dá por vencido, se você olha por esse ponto. E quando você se entrega a ser Cristo, você vai ter que ser provado para saber se você presta ou não. Tá entendendo? Então e daí? Vamos ignorar essas verdades ou vamos enfrentar essa batalha? Que armas temos à nossa disposição? Porque nós não devemos ignorar a batalha espiritual. Nós vamos ver alguns pontos aqui, por exemplo. A Bíblia dá muito ênfase, segundo essas batalhas aí, existe uma contínua, intensa batalha entre a luz e as trevas, entre Cristo e Satanás, entre a igreja e o inferno. Onde está isso? 1 Pedro 5, 8 e 9, certo? 1 Pedro 5, 8 e 9, que fala assim: sede sóbrios, vigiai. Quer dizer, o que é sede sóbrios? Não fica tontinho para lá e para cá, né? Vigiai, o que é vigiar? Vigiar é que você tem que ficar esperto, você não vai vivendo automaticamente, tá entendendo? Não vai vivendo assim sem notar nada, você tem que ficar esperto e vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem em vossos irmãos no mundo. Então, há uma verdadeira batalha sendo acontecida aí no mundo e você está nela. Vou te dar vários exemplos que tem na palavra. Você acha que se está na Bíblia é à toa? Para que tem na Bíblia então? Para te ensinar, filha. Para você não ver que está, nossa, eu estou numa luta e nenhum crente passa por. Todos vão passar por lutas para aprimoramento, que é um só. Se você ler o livro de Jó, você cai das costas aí, filha. Foi permissão de Deus? Foi, por amor. Então a gente sempre fala, né, que é achar o erro de Jó, qual a maldição de Jó. Você está com uma luta em casa, isso, aquilo, é normal. Como assim, pastor? Não vamos viver um reino maravilhoso? Você vai viver na tua mente um reino maravilhoso, que você tem paz porque você sabe que está tudo debaixo do comando de Deus. Você tem paz em tudo. Você vai ter problema com o filho? Vai. Por quê? Não estou afirmando. Eu estou falando assim que, por exemplo, eu andava na maldição. Coloquei filhos na maldição. Não estou falando de maldição de que começou no pecado, casou grave. Não. É outro tipo de maldição. Por exemplo, cultural. Eu não passei aquilo que deveria. Eu não fui um bom pai. E na Bíblia fala que você, se não andar junto com o teu filho, você vai ter problemas. Eu tive problemas. Mas não foi problema grave. Não foi problema nem um pouco grave perto dos outros. Mas nós sofremos por ele, sofremos consequência, porque nós fomos pessoas que sabíamos o que tinha que fazer e não fizemos. E Jó, por exemplo, ele foi um camarada que ele fazia tudo errado, porque ele era um ritualista, que eu já ensinei o povo a não ser, e esse ritualista aprontou muito, porque ele fazia sacrifícios, mas não ensinava. Aí o que acontece? Quando o camarada não ensina o correto, os filhos sofrem muito. E a gente sofre com os filhos, porque nós somos os pais, né? É conosco pessoalmente o sofrimento? Não, mas a gente sofre pela vida deles, porque nós somos pais. Então, o sofrimento é um negócio meio estranho, porque eles estão passando uma coisa que podiam evitar, só que a nossa palavra não chega. Por que não chega? Porque nós colocamos essa maldição neles. O espírito da rebelião. Nós éramos rebelião. E nós não obedecíamos a Deus. Por isso que nossos filhos são iguais. Aí eles não vão obedecer a autoridade. E aí a consequência. E Jó, ele fez uma coisa que ele ensinou os filhos a não ter respeito por Deus. Porque
ele sacrificava para os filhos, para pagar o pecado dos filhos, sendo que ele não ensinou a entender o que era o pecado. Por exemplo, a minha obrigação era ensinar uma coisa chamada obediência ao extremo. E mesmo que não era lógico que eu ia pedir, eles tinham que obedecer, assim como Abraão obedeceu a Deus. E ele passou isso para Isaac. Opa, lógico, como assim? Pensa bem, o Isaac não era mais criança, ele já era aí, idade de 12, 14 anos, 12 anos, se não me engano. Ele já sabia tudo. Já pensou ele concordar com o pai que ele ia morrer? Né? Por que isso? Porque ele andava com Abraão, entendeu? E ele ensinou, Abraão ensinou que cumprir uma ordem é acima da média, o exército é assim. Cumprir ordem é o que a gente deve fazer, indiscutível. Eu tinha que ensinar para os meus filhos que a obediência tinha que ser extrema, mesmo se eles não entendessem. Jó tinha que ensinar para os filhos dele que a obediência tinha que ser acima de tudo. Aí o que acontece? Aconteceu um monte de fato com Jó, sobre dinheiro, sobre doença, sobre isso, sobre aquilo, sobre filho. E depois ele teve o dobro. Não que o dobro fosse necessário, não sei se você me entende. Mas em Jó 42 fala uma coisa muito importante. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu fazia os rituais que me ensinaram. Hoje eu te vejo. Tá entendendo? Então, se por acaso a gente não aceita essa luta espiritual para vencer, filhão, está perdido. Então Jó venceu essa luta espiritual como? Ele foi até o fim, aceitou tudo e depois aconteceu que Deus reconheceu a vida dele, né? Vamos lá. Aí vamos para Mateus 4, de 1 a 11. Já li centenas de vezes para te explicar algumas coisas. Que Jesus foi conduzido pelo Espírito, não era imundo, porque está com E maiúsculo, para ser tentado pelo diabo. Lembra na palavra do que ele falou em Mateus 16 também? Ele falou assim, eu vou lhe ensinar um jeito que você tem que orar. Livrai-nos da tentação. Concorda? Se ele pediu para livrar da tentação, olha só, ele foi conduzido ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ponto. E chegando a ele, o tentador, Satanás, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E chegando-se a ele, o tentador disse a ele, será que foi o diabo? Ou foi um camarada usado pelo diabo que afrontava ele? Podia ser que ele tinha mais gente lá no deserto, entendeu? E ficou lá, ó, Jesus lá, ó, Jesus. Mas ele tá com fome? Transforma a pedra em pão aí, meu filho. Vai, você não é gostoso? Pode ser, entendeu? Pode ser. E ele falou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ele já começou a usar a palavra. Por isso que lá em Efésios 6 fala, sobretudo, a espada, que é a palavra de Deus, é o que Jesus usou. Tá entendendo, né? Você já ouviu 1 milhão de vezes. Meu amigo também tinha ouvido. E ele caiu no espírito da ira. E aí o espírito da ira deixou ele em depressão e tirou o trabalho dele. E ele já conhecia essa palavra. E você conhece essa palavra? Você está irado? Está faccioso, problemático? Você está com inimizade de alguém? Você está com ira, furor? Está pensando em adultério? Sei lá o que você está pensando, não importa. Né? Olha só. Na Bíblia fala sobre Maria Madalena, que foi liberta de demônio, né? Tem Lucas 8, verso 2. Tem espíritos de enfermidades, que é Lucas 13, 11 até 13.
fala de muitas coisas que aconteceram, né? E as pessoas estavam doentes para que se manifestasse a glória de Deus. Tá entendendo? Então a gente não tem que entender, não tem que ficar pensando e tentar entender o que Deus faz. O importante é você se manter firme, né? O Gadareno lá com legiões de demônios ficou curado e foi ministrado por Cristo, ele voltou. Por que era mais fácil a pregação naquele tempo? Jesus libertava, ele ficava a todo vapor e ia embora já, porque todos os judeus eram criados debaixo do ensino de disciplina, entendendo? E esse espírito é o que eles já tinham, eles tinham uma doutrina, eles eram obrigados a conhecer a palavra. Então, quando Jesus esclarecia a palavra para ele, era fácil, porque ele entendia tudo que ele tinha aprendido, mas não entendia, e ele põe em prática. Você é iluminado a gente não fala em parábola, fala diretamente. Então, por isso que você tem que vencer essa batalha espiritual. Tá? Então, conhecer e tomar posse das armas celestiais, está em 2 Coríntios lá, 10, de 4 a 5. O que fala? Vamos lá. Eu espero você chegar lá. 2 Coríntios 10, verso 4 a 5. Fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Quais fortalezas? Que o diabo coloca em nós. Não acreditando, não lutando, não fazendo. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então onde é? Levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Então as armas da nossa guerra não são ofensivas e defensivas. Por exemplo, está em 2 Coríntios 6, verso 7, fala assim: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Está entendendo? Tem que ser assim. Não vou alongar muito, não. Eu quero que você entenda que você está em luta espiritual. Se você não tiver, você está fora do caminho. É muito estranho alguém não estar no caminho sem luta espiritual. Muito estranho. Jesus ensinou isso. Você está sempre sendo atacado por Satanás para vencer. Ah não, mas no mundo fala que nós vamos ter paz. Lógico que nós vamos ter paz. Eu estou tranquilo, filho, eu sei que ele vem. E é só não ligar, é só não ter sentimento que eu estou vencendo. Essa é a minha paz. As pessoas falam assim: ah pastor, acontece tanta coisa, porque você está em paz? Porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei que o resultado disso é nada. Eu sei que o resultado de tudo é nada. Eu vou passar, tudo vai passar, e nós vamos estar lá junto com Cristo, a maior maravilha do mundo. Então por que eu vou me preocupar com alguma coisa, povo? Não é? Por que eu vou ter ira do meu vizinho, que é uma anta, problemático? Oferecer ajuda para ele. Se você está com algum problema, fala comigo, pô. Né? Quero te ajudar. E tem que ser assim. Tá entendendo? Como que você tá? Tá em luta? Tá em luta? Então para de lutar e começa a vencer. Porque o povo fica naquela: eu não consigo vencer um vício, não consigo vencer isso, porque não decidiu. O dia que decidir, ele vence. Ele tem que pôr na cabeça: não serve para mim, eu vou fazer o contrário. Acabou. Acabou. É a determinação. Ah, pastor, é difícil. Ah, eu sei que é difícil. E daí? Vamos vencer, povo. Tá? Então eu quero que você ponha na tua mente: nós temos que vencer. Acabou. Não podemos ter a opção de perder. Opção de perder. Tá bom? Se você não entendeu a palavra, você vai criticar. Se você entender, você vai passar para alguém. Tá certo? Aí embaixo tem uma mãozinha, dá um like. Fala que nem os youtuber. E eu acho que todos são inscritos no canal. Por que eu falo para você dar um like? Toda vez que, se você comentar embaixo é bom. Só 3, 4 comenta. A Tamir sempre, o Guri, um outro lá tal, que eu lembro, né? Que dá uma comentada. Até a Sônia, lembra que era da igreja, também comenta sempre e tal.
E esses comentários fazem com que, e o likezinho faz com que essa palavra seja exposta no outro computador de alguém. Ele vai sorteado lá. Quando tem algum likezinho e um comentário, vai ser oferecido para outras pessoas verem, entendeu? E pode ser que salve uma pessoa da depressão. Então, você quer evangelizar? Faz assim, entendeu? Indiretamente você está levando uma palavra para alguém. Esse papo cabeça, muita gente evangélica, crente, não entende essa palavra que eu falo, porque vive um outro evangelho. Eu vi o evangelho de Cristo que falou isso, está na Bíblia, está entendendo? Está na Bíblia para mostrar que é assim. Então, quero que você vença. Força, não tem ninguém para te derrotar. Satanás está debaixo do teu pé, está escrito: eis que dou poder para pisar em serpente e escorpião. Se beber alguma bebida mortífera não fará mal para você. Você tem poder sobre serpentes e escorpiões. No campo espiritual, isso é tudo. Você tem poder de vencer Satanás. Você tem poder de cura, poder de tudo, todas as maravilhas de Deus. Deus é maravilhoso, povo. Aprende a andar com Ele. Ok? Deus te abençoe e te guarde, sobre ti repouse todas as bênçãos do Senhor. Tá? Até domingo, hein? Antes disso, vigia. Temos ceia. Não domingo que vem, no outro. Mas você vai ter um devocional da Páscoa, tá bom? Vai ser ótimo para você.